Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é o professor Leandro Paulsen, que, desde já, agradeço por ter aceito o convite. Solicito que a colega Melanie Shevchik, coordenadora adjunta, leia o currículo e indique o tema que o nosso convidado apresentará. Muito obrigada, professor Igor. Bom, o professor Leandro Paulsen é desembargador da primeira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor em Direitos e Garantias do Contribuinte pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É também autor de diversos artigos e livros, dentre os quais as obras Constituição e Código Tributário Comentados à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Curso de Direito Tributário, Responsabilidade e Substituição Tributárias, Capacidade Colaborativa, Princípio de Direito Tributário para Obrigações Acessórias e de Terceiros, além dos livros Impostos Federais, Estaduais e Municipais, ISS, Constituição Federal e Lei Complementar 116 comentadas, Leis de Processo Tributário comentadas, Processo Administrativo Fiscal, Protesto Extrajudicial e Títulos de Execução Fiscal, Contribuições no Sistema Tributário Brasileiro, todos eles em coautoria. Na entrevista de hoje, o professor Leandro Paulsen vai falar sobre o tema do mandado de segurança em matéria tributária. Professor Igor, passo agora a palavra ao senhor para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Professor Leandro, seja bem-vindo. Lhe passo a palavra para suas considerações iniciais. Meu estimado amigo, professor Igor, pois bem, eu agradeço em primeiro lugar o convite, não é? E é uma satisfação estar aqui no Centro de Estudos, junto com os alunos da Universidade Federal, para essa conversa nossa, não é? Informal, aí, sobre um tema que toca o processo tributário, que é muito relevante, não é? Para quem lida, para quem opera com a matéria, que é o mandado de segurança em matéria tributária. E essa garantia constitucional, não é, de caráter processual, que enseja o acesso à justiça assim, de uma maneira muito efetiva e que cumpre inúmeros papéis em matéria tributária, não é? Até porque nós sempre estamos em face de um ato de autoridade. O exercício do poder de polícia fiscal, que é a fiscalização tributária, é exercido por autoridades públicas. E daí nós temos, não é, a abertura do espaço para o uso do mandado de segurança para discutir as questões tributárias. Muito bem. Eu gostaria de, nesse momento, passar a palavra para a colega Melanie para conduzir a entrevista, por gentileza. Professor Leandro, muito obrigada. Antes de começarmos e entrarmos em questões mais específicas, o senhor poderia, por gentileza, fazer uma introdução geral sobre o tema do mandado de segurança em matéria tributária? Claro, Melanie, é uma satisfação estar aqui também conversando contigo, tá? Muito obrigado. Pois então, talvez o elemento determinante na escolha, né, dos remédios processuais em matéria tributária seja o lançamento tributário, né? Antes do lançamento, nós temos a possibilidade do uso da ação declaratória. Depois do lançamento, nós vamos usar a ação anulatória, né? Para obter uma repetição de indébito tributário, nós vamos usar a ação de repetição de indébito tributário. Mas o mandado de segurança, por incrível que pareça, ele permeia esses diversos momentos e finalidades. Nós temos a possibilidade de usar mandados de segurança preventivos em matéria tributária, antes do lançamento dos tributos, e depois do lançamento, um mandado de segurança, aquele sujeito, não é, ao prazo decadencial. E surge a discussão também sobre se o mandado de segurança em matéria tributária ele faz as vezes da ação declaratória, se faz as vezes da ação de repetição de indébito tributário também, ou não,
como é que fica o mandado de segurança frente à visão tradicional que se tem desse instrumento jurídico, não é? Porque nós temos várias súmulas tratando do mandado de segurança, seja do Supremo Tribunal Federal, como do Superior Tribunal de Justiça. Então, é importante a gente fazer o cotejo, né, da praxe jurisdicional aqui em matéria tributária com o enunciado dessas súmulas. Será que essas súmulas se mantêm? Será que essas súmulas devem continuar sendo seguidas, né? Súmulas, às vezes, de 50 anos atrás, ou mais ainda. Então, nós temos aqui um amplo espectro, né, para trabalhar no que diz respeito ao mandado de segurança. Vamos ver se durante a exposição hoje a gente vai esclarecendo aos pouquinhos, né? Maravilha. Professor Leandro, e o que o senhor gostaria de nos contar a respeito dos aspectos da instrumentalidade do processo e também sobre a questão do acesso à justiça envolvendo o mandado de segurança? Até um tempo atrás, né, Melanie? Um bom tempo atrás, digamos, até 1973, né, quando a gente teve o Código de Processo Civil anterior ao atual, o mandado de segurança era a única via em que era ensejada a obtenção de liminar, não é? Contra a fazenda pública. Fora disso, a gente tinha algumas ações específicas que admitiam uma tutela liminar, não existia sequer o poder geral de cautela. No Código de Processo Civil de 1973 é que se estabeleceu o poder geral de cautela do juiz. Então, o que aconteceu? Em matéria tributária, os contribuintes entravam, por exemplo, com uma ação, não é, ordinária para conhecimento, enfim, da questão, e se precisavam de uma tutela cautelar, tinham que entrar com uma ação cautelar distribuída por dependência àquela ação ordinária ali para conseguir uma tutela cautelar, não é? Alegando lá o fumus boniuris, o periculum in mora, etc. Em 94, surgiu a antecipação de tutela em quaisquer ações, né, que se ajuizasse. E agora... Um pouco o procedimento, pelo menos. Mas claro, a gente se começou a verificar o seguinte, que aquela ação, não é, paralela ali, que era ação cautelar, o âmbito de conhecimento dela era muito pequeno, não justificava ter toda uma ação para trabalhar a questão cautelar, não é? Mas precisou, em 94, vir a antecipação de tutela, e agora, né, no Código de Processo Civil de 2015, a gente tem as tutelas provisórias, que são a mesma coisa, digamos assim, não é? Que a antecipação de tutela, só que com uma outra nomenclatura, talvez com um pouco mais de clareza, não é? A gente tem as tutelas provisórias de urgência, de evidência. Então, agora se consegue, não é? Digamos assim, em toda e qualquer ação, deduzir pedidos, não é? Que impliquem uma tutela provisória. Antigamente, só no mandado de segurança que se conseguia isso. Ele sempre foi, então, um instrumento preferencial de acesso à justiça pelos contribuintes, porque ele assegurava uma proteção imediata dentro do seu próprio rito, né, como já previsto, né, que o juiz receberia a inicial, concederia ou não a liminar, e aí haveria autoridade, enfim, uma ação muito rápida também, não é? Uma ação que não demanda aqueles prazos alongados, não é? Que não permite instrução probatória, mas que, até por força disso também, ela é uma ação que é julgada em curto prazo de tempo, não é? Então, realmente, ela é uma ação que dá um retorno, assim, do ponto de vista, assim, da efetividade, da rapidez da prestação jurisdicional, muito grande para o contribuinte. Era assim já no passado, né? A lei anterior do mandado de segurança era de 1951, né? E é hoje na lei do mandado de segurança atual, né? Então, ele é um instrumento preferencial de acesso à justiça pelos contribuintes, né? Realmente uma série de vantagens em relação a outros procedimentos. E, Melanie, tem uma vantagem que é extraordinária, não é? Que eu tinha esquecido de falar. O mandado de segurança praticamente é gratuito, não é? Tem apenas as custas iniciais, que na Justiça Federal, por exemplo, são muito baixas, e não tem o risco da sucumbência. Poxa, as discussões tributárias são complexas, não é? Por mais que o contribuinte, às vezes, o seu advogado esteja convencido de determinada tese,
há uma incerteza, né, quanto à procedência ou não daquilo. Às vezes leva-se anos e anos e anos, se tem sucesso, né, em primeira instância, segunda instância, em tal tribunal ou qual, e as coisas são revertidas, não é? E as sucumbências, quando se trata com altos valores, né, que é o que a gente tem quando cuida de ações relacionadas a grandes empresas, por exemplo, pode ser muito alta. Então, o risco de acessar a justiça é muito grande nas ações em geral. No mandado de segurança, resta bastante reduzido, e isso sim facilita, viabiliza o acesso à justiça. Então, é muito importante também esse aspecto, tá? Até porque, diante de uma situação do risco da sucumbência, conseguindo ação declaratória, depois se procede à execução, né? Sim. Mas, enfim, posso prosseguir? Posso ir fazendo a minha abordagem aqui? À vontade. Então, vejam só, as vantagens, né, do mandado de segurança. Bom, ele é uma ação simples, uma ação expedita. A mim parece que, em razão assim, de todas as peculiaridades do direito tributário, a vinda de informações da autoridade, né, responsável pela fiscalização, contribui, enriquece a discussão da demanda. Hoje a gente tem também a intimação, né, do órgão de representação, não é? Para se manifestar querendo, mesmo no mandado de segurança, não é? Mas as informações da autoridade, quer dizer, daqueles que são responsáveis, não é, pela aplicação da lei tributária, realmente às vezes aporta questões, detalhes, não é, relacionados às normas complementares, né, como instruções normativas, portarias, etc., a praxe da administração tributária, que só é acessível, né, na plenitude realmente para as autoridades de fiscalização tributária. Então, isso enriquece o processo administrativo, não é? Numa ação de procedimento comum, a gente não tem isso, não é? A autoridade não participa. Então, é uma vantagem, sim, não é? Porque a gente compreende melhor a questão que está sendo colocada ali, né, quando ela envolve alguma coisa mais pontual, assim. A segunda questão é essa do custo, não é? A rapidez do mandado de segurança é uma vantagem também. Então, tem muitas questões assim que são positivas. Quais são as desvantagens, não é, do mandado de segurança? Talvez a dificuldade de identificação da autoridade coatora, por vezes, né? Uma ação comum, uma ação declaratória, uma ação de repetição de débito, enfim, normalmente basta se identificar quem é o sujeito ativo da obrigação tributária, não é? Que é o próprio ente político, como regra, né? Há exceções, mas são mais raras, né? Em geral, o município institui os seus tributos e ele é o sujeito ativo, fiscaliza, etc. Né? O Estado também, a União também. Então, nas ações em geral, se coloca lá a União como sujeito passivo, né? Se eu estou discutindo um tributo federal, e estamos conversados, não se tem risco de errar, né? Agora, no mandado de segurança, é preciso identificar quem é a autoridade coatora, né? Você poderia dizer assim, é o delegado da Receita Federal. Sim, mas eu já vi entrarem contra o superintendente, contra o chefe de fiscalização, e pergunto, em matéria aduaneira, também é o delegado da Receita Federal? Não, porque daí nós temos as inspetorias da Receita Federal, não é, como digamos assim, responsáveis por essa fiscalização. Como é que funciona nos estados, nos municípios, não é? É preciso, às vezes, olhar a legislação que regulamenta os órgãos de administração tributária, não é? E sempre tem um risco, então, relacionado a isso, porque se o impetrante, não é, errar isso, ele vai ter que emendar, e aí começa, não é, demoras e atrasos, né, no conhecimento do pedido. Mas eu diria que é digamos assim, algo de somenos importância, né? Na pior das hipóteses, emenda a inicial, enfim, corrige, não é? De qualquer maneira, é uma dificuldadezinha a mais que se tem, não é? O mandado de segurança, ele sempre é viável em matéria tributária. A gente sempre está em face de um ato de autoridade. Então, qual é o grande problema que o contribuinte tem no que diz respeito ao cumprimento das suas obrigações, né? Ele pode não concordar com uma obrigação que o fisco entende que ele tenha, e ele sabe que o fisco entende dessa maneira, ou porque o fisco vai aplicar uma lei que é inconstitucional, ou vai aplicar uma instrução normativa que é ilegal, ou
e ele conhece o entendimento do fisco quanto à interpretação e aplicação daquela norma. Então, sabendo já que o entendimento do fisco é distinto do seu, ele tem que se antecipar à ação fiscal, não é? E buscar uma proteção jurisdicional para que, deixando de fazer o pagamento do tributo, ele não tenha os efeitos negativos de um lançamento contra ele. Nunca é possível obter uma proibição da fiscalização. A gente não se pede no mandado de segurança e não se concede no mandado de segurança, não é uma ordem para que a autoridade não fiscalize. Mas, no momento em que o contribuinte obtém, né, uma decisão suspendendo a exigibilidade do tributo, se sobrevier um lançamento, a exigibilidade estará suspensa e, portanto, ele resta desde já garantido. Né? Então, o contribuinte entra preventivamente com mandado de segurança quando ele quer deixar de pagar um tributo com o qual ele não concorda, mas quer ver a sua esfera jurídica protegida. Não quer ter risco, não é, de ter uma cobrança contra si, inscrição em dívida ativa, protesto, indeferimento de certidões de regularidade fiscal, né? Então, ele entra preventivamente como um ato, assim, digamos, de previdência do contribuinte, não é? Que não quer pagar mais do que é devido, mas também não quer simplesmente deixar de pagar e ficar sujeito aos efeitos, não é, negativos de uma fiscalização contra ele. Então, ele se previne, não é, de um ato adverso da autoridade e obtém lá uma tutela já de caráter preventivo. Não é? A outra possibilidade é ele reagir, não é, a um auto de infração. A gente sabe que o contribuinte pode optar pela via administrativa, não é? Mas o contribuinte não é obrigado a seguir a via, né, do contencioso administrativo. Ele não é obrigado a oferecer impugnação, recurso na esfera administrativa para então poder, uma vez exaurida a esfera administrativa, entrar em juízo. Ele pode optar por, digamos assim, se contrapor a um ato de autoridade praticado contra ele, o ato de lançamento, diretamente na justiça, não é? Então, ele vai poder fazer isso por ação anulatória, ele vai poder fazer isso por um mandado de segurança. Nesses casos, claro, não é? Ele tem que observar o prazo decadencial de 120 dias. Não é? Mas o mandado de segurança, vejam só, ele começou a ser alargado em matéria tributária. Não é? Há muitos anos atrás, 91, a Lei 8383, se não me engano, ela criou a compensação no regime de lançamento por homologação. Até então, Melanie, até 91, o único modo de se ressarcir por um pagamento indevido era a ação de repetição de indébito. Em 91, se autorizou o contribuinte a apurar um crédito contra o fisco. Não é? Vamos supor que o contribuinte calcule errado alguns tributos e pague a maior. Ele calcula, recalcula, vê o crédito que ele tem e usa esse crédito para compensar com tributos que ele deve, não é, de competências supervenientes, ali, sucessivas. Né? Então, começou com essa lei, 8383, artigo 66, depois na lei 9.430, né, de 96, a gente tem, digamos, os artigos que hoje são principais em matéria de compensação tributária. Não é? E havia uma grande dúvida, é possível discutir a compensação através do mandado de segurança? Não é? Vejam só, o que costuma acontecer, né? Os contribuintes procuram deixar de pagar um tributo que eles consideram indevidos, mas como as relações tributárias são daqueles tipos, eu não gosto da expressão, tá? Mas usam, né, dizem que são continuativas, não é? Elas se renovam todos os meses, né, para as empresas. Então, é muito comum que quando o contribuinte entre com uma ação para não pagar um tributo, ele já vem pagando esse tributo indevidamente há muito tempo, não é? Então, quando se entra no mandado de segurança para ver reconhecido o direito de não pagar e determinar a autoridade que se abstenha de exigir do contribuinte isso, né? O que acontece? Se tem já pagamentos indevidos anteriores, né? E os contribuintes passaram a pretender o seguinte: olha, eu vou entrar com esse mandado de segurança para que a autoridade não me exija e vou pedir já na ação do mandado de segurança que se reconheça que o que eu paguei indevidamente eu posso apropriar
não é? Eu posso calcular de créditos e usar para fins de compensação com o contribuinte. Havia algumas discussões, não é, sobre o regime jurídico da compensação no início, que foram sendo resolvidas. E o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o mandado de segurança sim poderia ser usado para o reconhecimento do direito à compensação. Não é? Nesse momento, vejam, é uma súmula, né, do Superior Tribunal de Justiça que diz isso, não é? A gente tem a súmula 213, né, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Olha só, para a declaração do direito à compensação tributária, ali a gente começou a, digamos assim, superar, não é, o paradigma que a gente tinha até então. Como é que se olha esse mandado de segurança, não é, que reconhece o direito à compensação? Alguns dizem assim, não, é que esse mandado de segurança, na verdade, ele é um mandado de segurança preventivo. O contribuinte, reconhecido que ele pagou indevidamente, ele realizará, por declaração de compensação, uma compensação. E quando ele vier a realizar essa compensação, ele precisa que a autoridade acate essa compensação. Então, nós teríamos um mandado de segurança anterior, não é, à declaração de compensação e, portanto, prevenindo uma ação adversa por parte da autoridade. Mas se começou a dispor nos mandados de segurança, inclusive, sobre quais são os indébitos que podem ser compensados, não é? Qual é o período? Analisar prazo de prescrição, portanto, não é também. Então, essa súmula, ela foi superando aquela ideia de que o mandado de segurança não poderia ter efeito patrimonial pretérito. Porque, embora os tribunais ainda hoje resistam a reconhecer isso, não é? E procurem manter a linha de que o mandado de segurança não tem efeito patrimonial pretérito, o que é uma sentença que diz que o contribuinte não precisa pagar determinado tributo e que ele tem direito a compensar o que ele pagou indevidamente nos últimos 5 anos. O que é isso, se não olhar para trás, não é? Ainda que sem liquidez, né, sem analisar os valores, né, mas olhar para trás, analisar inclusive qual é o prazo, não é, prescricional, enfim, e justamente legitimar o contribuinte a invocar esse crédito para fins de extinção de outros débitos tributários, não é? Na minha percepção, fica nítido o efeito patrimonial pretérito que tem o mandado de segurança, que reconhece o direito à compensação tributária. Né? Então, é uma mudança muito grande, porque aquela súmula 269 do Supremo, né, o que ela dizia? Ela dizia assim, mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Bem, a súmula 271 do Supremo Tribunal Federal asseverava que a concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Não é? Remetia a outra ação. Olha que situação interessante, não é? Agora, se no mandado de segurança, em matéria tributária, a gente reconhece o direito à compensação daquilo que foi pago indevidamente dentro do prazo prescricional, eu estou sim me reportando ao passado, né? E eu estou habilitando o contribuinte a ter um efeito patrimonial pretérito que decorre da sentença do mandado de segurança. Mais uma coisa ainda, né? O Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula 461 que cuida do seguinte, diz assim, o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Olha só, existem duas vias para a gente obter o reconhecimento do direito à compensação em matéria tributária, não é? Uma via é a ação declaratória, que declara o direito à compensação, também se reportando ao período de prescrição, etc., né? E outro, mandado de segurança. É comum nós trabalharmos com esses dois instrumentos processuais com absoluta fungibilidade.
tanto faz a ação declaratória ou mandado de segurança, porque eles se prestam para o mesmo fim. Então, veja só, Melanie, quando o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 461, diz que o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado, isso alcança apenas a ação declaratória? Será que faz sentido nós dizermos o seguinte, olha, se for numa ação declaratória, tu podes optar pela repetição por precatória. O que eles estão dizendo, no fundo? Eles estão dizendo que eu posso extrair uma eficácia condenatória da sentença declaratória do direito à compensação. Por quê? Porque ela reconhece o indébito e habilita ao ressarcimento, né? Vamos usar aqui a palavra ressarcimento como gênero, né? Eu posso me ressarcir compensando, eu posso me ressarcir recebendo de volta em dinheiro, tá? Então, o que a súmula faz? Ela diz o seguinte, não, é possível sim extrair uma eficácia condenatória dessa ação declaratória, não é? E buscar a expedição, então, optar pelo ressarcimento em dinheiro com expedição de precatório. Quer dizer, na ação que é predominantemente declaratória, a gente consegue, amparado na súmula 461, ter a expedição de um precatório, não é? Quando a gente projeta isso para a ação do mandado de segurança, há uma enorme de uma resistência, porque se diz assim, não, mas a ação do mandado de segurança é mandamental. A ação declaratória é declaratória. A ação declaratória é declaratória. E a ação do mandado de segurança, claro, o dispositivo ele vai ser mandamental, ele vai ter, sim, uma ordem para a autoridade. Eu não endosso o entendimento que alguns têm de que o mandado de segurança perdeu a mandamentalidade em matéria tributária. Não, não é isso que aconteceu. A gente continua dando uma ordem, sim, para a autoridade. Quer dizer, tem uma eficácia mandamental predominante ainda, mas tem também uma eficácia declaratória, sem dúvida nenhuma, e isso é reconhecido. Se ela tem uma eficácia declaratória também, por que não reconhecer também no mandado de segurança uma eficácia condenatória? Alguns dirão assim, ora, isso descaracteriza por completo o mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio heróico, o mandado de segurança é uma ação constitucional, o mandado de segurança é um instrumento expedito contra um ato de autoridade, ele não pode ser descaracterizado. Mas eu pergunto, Melanie, professor Igor, quando é que se executa uma sentença declaratória do direito à compensação? A gente vai dizer assim, não se executa nos autos, né? Se exerce o direito administrativamente. Ok, mas quando? Depois do trânsito em julgado. Pergunto, quando é que se executa uma sentença condenatória da Fazenda Pública a repetir o indébito tributário? Se nós formos para o artigo 100 da Constituição, fica claro que só depois do trânsito em julgado é que eu posso executar essa sentença, não é? Então, não há risco algum a descaracterização do mandado de segurança enquanto remédio heróico, enquanto garantia constitucional, porque na fase de conhecimento, não tem nenhuma alteração. Nós admitirmos o uso do mandado de segurança também, com eficácia condenatória, não afeta o procedimento, o trâmite, as características que o mandado de segurança tem, não é? Então, claro, não se vai usar o mandado de segurança para pedir a condenação da Fazenda Pública a repetir, pura e simplesmente, não é? Está dentro de um contexto em que o contribuinte busca se proteger contra a exigência de um tributo indevido. Mas ele, que já vinha pagando, também quer ver reconhecido o seu direito a poder se valer daquele crédito, né? Mediante compensação, o que é admitido e ninguém se discute, ou mediante expedição de precatório. O que tu achas, Melanie? Não, é realmente uma ferramenta muito mais versátil e parece uma série de vantagens, né? Eu acho que o professor Igor tem uma colocação. Sim, até me chamou a atenção, professor Leandro. Enfim,
São reflexões interessantíssimas a que o senhor nos submete e particularmente me faz recordar quando o senhor citou a Lei 8383 de 66, perdão, 91, o artigo 66, né, onde é modificada a ordem jurídica autorizando a compensação. Me recordo que naquela época foi uma mudança de paradigma vertiginoso, sim, foi uma coisa muito acentuada, a diferença que até então só existia o caminho do precatório. E a partir dali, então, há uma mudança, inclusive, na jurisprudência. O senhor mencionou a súmula 212, tem 213, relacionadas à questão da compensação e o mandato de segurança, e isso depois é incorporado na Lei 2016, né, relativamente ao mandado de segurança. E uma das questões que me faz lembrar essa sua retrospectiva à época da Lei 8383 de 91, é exatamente quando então surge inúmeras demandas, aliás, já existiam demandas, mas à luz dessa perspectiva, que inclusive o senhor mencionou que não concorda muito com a terminologia, a questão da relação jurídica continuada ou continuativa, por exemplo, ICMS, IPI, COFINS, contribuição ao PIS, em que mês a mês ou período a período vai se renovando a obrigação. Eu gostaria que o senhor pudesse apresentar alguma correlação entre essa temática e a questão da coisa julgada, por favor, porque é uma questão que no direito com relação ao mandado de segurança se diz que não tem eficácia normativa, né? O mandado de segurança. O que o senhor poderia, por favor, trazer para nós? Professor Igor, meu amigo, nós dois somos professores de prática fiscal. Sim, é verdade. Então, a gente trabalha muito o processo tributário, né? Eu costumo dizer sempre para os nossos alunos ali, processo tributário é processo civil, mas há as peculiaridades, né? Decorrente do objeto da discussão ali. Então, realmente existem peculiaridades, não é? Eu quero falar duas coisas, então, não é? Antes de entrar nessa questão da coisa julgada, quero dizer o seguinte, eu sou um magistrado, não é? E eu tenho muita preocupação com a questão da jurisdição. O que é a jurisdição? Não é? Te colocam um conflito de interesses ali, que está judicializado, eu tenho uma lide, e eu preciso dizer o direito, não é? Dizer o direito e analisar os pedidos ali, enfim, e agir no sentido de que a gente tenha a efetivação daquele direito. Né? Muito bem. A prestação jurisdicional, ela pressupõe esse espaço de decisão. Quando alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça dizem assim, olha, não é possível expedir precatório no mandado de segurança, não é? Ele deve requerer administrativamente. Muito bem, ele pode até requerer a repetição administrativamente. E se isso não acontecer? Então, eu tenho supostamente um título que habilita ele a pedir administrativamente, mas que não tem eficácia. Assim, olha, se não cumprirem administrativamente, ele vai ter que entrar com uma ação. Que ação ele entrará? Uma ação de repetição de indébito tributário. Muito bem. O juiz pode julgar improcedente essa ação, professor Igor? Quer dizer, por isso está conectado com essa questão Sim. realmente, né, da coisa julgada. O juiz Sim. pode julgar improcedente a ação de repetição de débito se o contribuinte já ganhou no mandado de segurança o reconhecimento do direito a compensar os valores pagos indevidamente. Vejam só, o mandado de segurança ele não se restringiu a determinar a autoridade que se abstivesse de exigir. No mandado de segurança se tem o reconhecimento do direito à compensação. Muito bem, eu não posso executar, não é por precatório no mandado de segurança, segundo o entendimento predominante. Eu entro com a ação de repetição de indébito tributário. O juiz pode julgar improcedente ou o juiz terá que reconhecer a coisa julgada? Não é? Porque já Sim. há uma prestação jurisdicional
não é? De eficácia predominantemente declaratória, dizendo da ocorrência daqueles indébitos, do direito ao ressarcimento, não é? O juiz não tem espaço jurisdicional. O que cabe ao juiz? Apenas agregar a palavra condeno à fazenda pública a repetir em dinheiro? Isso é uma prestação jurisdicional que justifique o manejo de uma ação, não é? Sujeitando as pessoas a 2, 3 instâncias, a anos, né, de espera, se não há espaço para decisão, não é? Ora, sinceramente, sob a minha perspectiva, não faz o menor sentido. Nós não temos, não é, um princípio da razoável duração do processo, da instrumentalidade do processo. Poxa, nós temos o acesso economia processual. Economia processual, nós temos vários princípios que apontam de que o acesso à justiça tem que ser efetivo, eu não devo ficar tendo procedimentos inúteis, né? Então, eu obrigar a repetir uma ação, porque no fundo é a repetição de uma ação, só que eu não já tenho a solução dela previamente estabelecida. O juiz não pode sequer, não faz sentido nenhum, não é algo que efetivamente vai na contramão, não é, digamos assim, da garantia de que os direitos sejam efetivados, não é, de que a gente tenha uma prestação jurisdicional, digamos assim, na medida em que ela seja necessária e com plena efetividade. Então, eu não aceito, não é, que a gente jogue o contribuinte numa nova ação que é uma ação vazia, é uma ação que não tem espaço jurisdicional. E a questão especificamente da coisa julgada, não é? Nessas relações continuativas, fiquei muito preocupado quando o Supremo, mesmo em matéria tributária, passou a admitir que os contribuintes desistissem do mandado de segurança a qualquer momento, né? Não é essa a orientação que o Supremo Tribunal Federal tem e reafirmou? Eu digo, puxa, isso, se a gente está falando daquele mandado de segurança tradicional, é um mandado de segurança que alguém impetrou contra um ato de autoridade pontual, lá específico, não é? Bem situado no tempo, é uma coisa, não é? É uma discussão lá que tem o seu espaço, não é? Muito bem definido. No mandado de segurança, e aí a fungibilidade, aquela que eu referi, não é? Entre o mandado de segurança e a ação declaratória, o juiz faz aquele acertamento do direito aplicável à espécie. Não é verdade? Ele define qual é o regime jurídico a que as partes estão submetidas. E isso, essa eficácia declaratória, evidentemente, que tem efeitos prospectivos, não é? Tem efeitos prospectivos, ela gera, sim, coisa julgada no que diz respeito à definição dessa relação jurídica baseada em determinado texto legal, não é? Então, se o parâmetro normativo não mudar, não é? Se o parâmetro de fato ali também não mudar, essa sentença no mandado de segurança, ela não vale apenas para aquele exercício, né? Para aquela competência, não, ela vale indefinidamente, não é? E para a gente mudar isso aí, só se o parâmetro normativo se alterar, ou só se a gente buscar, quem sabe, né, uma rescisão, não é, desse título judicial, né? Sim. Não, e acho bem oportuna essa sua colocação, porque me parece que isso aí é exatamente o que, por tradição, pelo menos no mínimo, a partir do CPC de 73 e contemplado também de 2015, respeita, observa a questão da eficácia preclusiva da coisa julgada, quer dizer, não houve mudança no estado de fato, nem normativo, digamos assim, né? O contexto normativo não foi modificado, não teria por que realmente, seria a chamada cláusula rebus sic stantibus, como inerente, né, à demanda, mas essa sua colocação, inclusive, me fez lembrar, eu só não recordo o número do julgado, mas eu lembro que o ministro Teori Zavascki, saudoso ministro, quando no Superior Tribunal de Justiça, eu recordo que ele decidiu de uma maneira favorável ao contribuinte. Eu, naturalmente, como advogado de contribuinte, apreciei bastante, não era cliente, mas o precedente eu achei muito importante, nas linhas que o senhor, inclusive, está colocando, onde mais ou menos a ideia
do julgado é a seguinte, no voto dele, que foi exitoso, que predominou. Ora, como o senhor disse, se foi favorável a decisão ao contribuinte e transitou em julgado favoravelmente a pretensão de declaração do direito à compensação, como que o magistrado ou o poder judiciário vai submeter novamente o contribuinte agora a uma via demorada, tortuosa, para obter um título com eficácia condenatória lá na ação de repetição de indébito. Uhum. Como o senhor disse, me perguntou, poderia o magistrado decidir diferente? Eu, francamente, achei muito positiva na época, já essa formação desse entendimento. Todavia, eu quero lhe dizer assim, como jurista, não como advogado de contribuinte, eu fico pensando, bom, realmente é tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, na época, em que eram gavetinhas, estanques e prateleiras bem definidas e separadas, em que realmente havia necessidade de uma formação de um título executivo através de uma ação condenatória. Com isso, essa concepção acaba superando. E me parece que isso aí é positivo, sem dúvida, é um progresso dado pela ciência do direito a partir da análise do seu objeto, que seria o texto normativo do CPC, e que vem como uma transformação, que vem como evolução, que muitas vezes parece que as coisas podem haver modificação, mas não haver evolução. E esse tipo de entendimento me parece que representa realmente uma evolução, respeita a questão da economia processual, a eficácia das decisões judiciais, que muitas vezes pode, numa concepção meramente dogmática, clássica, tradicional, engessar, digamos assim, aquela possibilidade Professor Igor, que o magistrado tem. Tem mais uma questão, isso interessa a todos, Sim. Inclusive a Fazenda Pública, porque nós sabemos que o mandado de segurança, no mandado de segurança não há ônus de sucumbência, não é verdade? Sim. Nós estamos falando de uma ação que o contribuinte ganhou. Sim. Ele tem uma sentença concessiva, não é de uma ordem em seu favor, não é verdade? Sim. Vamos supor que isso seja um valor bastante elevado, tá? Certo. É comum em matéria tributária, né? No mandado de segurança, não há honorários advocatícios. É verdade. Nós vamos determinar que o contribuinte entre com uma ação de repetição de indébito tributário e vamos agregar 10%, 15%, 8%, 5%, 3%, às vezes sobre valores milionários, sendo Sim. que ela é absolutamente desnecessária, não faz sentido. É verdade. Quer dizer, a própria Fazenda Pública interessa que haja uma execução, não é, sem esse encargo, não é, sem esse ônus de honorários advocatícios, né, porque o título, afinal de contas, já se estabeleceu numa ação de mandado de segurança, e a gente sabe que, se for solicitada expedição de precatório, não é, e não houver resistência da Fazenda Pública, não há condenação em honorários na execução, não é? No cumprimento dessa sentença, execução, como se preferir, não é? Então, tem um interesse também da Fazenda Pública de ver essa possibilidade de expedição de precatório a partir da sentença transitada em julgado, claro, né, proferida no mandado de segurança. Mas eu estava lhe ouvindo, professor Igor, e, poxa, olha toda a evolução que a gente já teve, né? Eu falei ali do poder geral de cautela, das antecipações. Antes a gente exigia, né, a ação cautelar. Sim. Que situação, depois se viu que era possível fazer aquilo, não é, dentro de qualquer ação. Quer dizer que essa peculiaridade, né, do excesso pedido, de formalismo da até, cautelar, né? Dava para trabalhar dentro da mesma ação, não é? Sim. A gente, claro, é muito interessante, né, o Tratado das Ações, lá do Pontes de Miranda, que ele trabalha bastante, né, as ações pelas suas eficácias, né, pela eficácia pretendida, enfim. Mas será que não é o caso de a gente passar a extrair, não é, daquela sentença que diz o direito, as diversas eficácias que isso tem, não é, que pode advir do acertamento dessa relação jurídica, sem esse preciosismo, sem esse pensamento tão cartesiano, não é?
E eu vejo assim também, o STJ às vezes o seguinte, não, a sentença que reconhece o direito à compensação, ela não se pronuncia sobre o passado. Não, de maneira nenhuma, não se está dizendo o valor a repetir. E nem nas ações de repetição de indébito. Né? Quantas ações de repetição de indébito, né, professor Igor, que o senhor aí como advogado também já ajuizou, quantas delas tiveram uma sentença líquida? É essa a praxe? Não é? Se exige isso? Não. Normalmente se discutem as teses jurídicas, não é? E na hora da elaboração da conta, enfim, não é? Se juntam os documentos, se faz o cálculo, até porque primeiro tem que definir se aquilo ali realmente, se há aquele indébito mesmo ou não, enfim, não é? Sim. Uma questão até de economia processual, quer dizer, esse momento de liquidação dos valores, ele é jogado para depois, não é? É verdade, então, é um argumento que até porque, como o senhor falou, antes do quantum debeatur se procura o one debeatur, né? exatamente, né? Não, tá certo. Isso aí é realmente uma significativa transformação que é sinônimo de evolução. Mas o senhor falou várias vezes sobre a questão do mandado de segurança não ter os honorários de sucumbência, e realmente, matéria acumulada há muitos anos pelo Supremo, depois pelo Superior Tribunal de Justiça. O senhor poderia, em rápidas palavras, se for possível, me ocorreu agora, né, essa tradição, digamos, dessa maneira, como esse exemplo que o senhor deu, um mandado de segurança transitou em julgado favoravelmente o contribuinte, a Fazenda não tem interesse de provocar uma ação condenatória, porque certamente o destino será condenatório e ainda terá sucumbência, né? Mas por que será, né? Me parece até que houve uma demanda já em termos da OAB, não tenho bem presente que os detalhes, mas é uma questão que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha, e lhe confesso a minha ignorância a respeito dessa situação, né? Porque essa discriminação com relação ao mandado de segurança, que sem dúvida é um instrumento importantíssimo, sobretudo com relação a teses duvidosas, e as não duvidosas de natureza tributária muitas vezes se apresentam como claras e evidentes, no sentido cartesiano, e acaba o contribuinte perdendo. Então, seria um risco muito grande e, felizmente, tem essa possibilidade, né? Demandar sem se preocupar com sucumbência. Mas o senhor poderia nos dizer alguma coisa a respeito dessa não exigência, não condenação em honorários na nossa tradição? Olha, eu acho que nem os contribuintes não querem. Sim, é verdade. Porque, de certa maneira, isso viabiliza, não é, como eu referi antes, esse acesso à justiça em questões tormentosas, sem o risco, não é? Quer dizer, quando se tem a sucumbência para os dois lados, né? Claro. Então, agora, eu também não vejo razão, não, para essa distinção, não é, de tratamento, porque, afinal de contas, é preciso capacidade postulatória, não é? Não há dúvida nenhuma, para que se entre com mandado de segurança, quer dizer, há a contratação de advogado, há as despesas respectivas, há o trabalho do profissional. Sim. Então, realmente parece que decorre mais da nossa tradição do que propriamente de uma distinção essencial relativamente às outras ações, né? Mas eu queria concluir, professor Igor, se possível, dizendo o seguinte, lembrando uma historinha, que é assim, ó, um fazendeiro precisava cortar lá as árvores de um bosque que tinha na fazenda dele. Contratou 2 lenhadores, os caras fortes, né? Habituados àquilo, né? Contratou os 2 caras e eles iriam passar o dia lá cortando lenha e tal, e iam ganhar por metro cúbico de lenha. Então, eles se apresentaram de manhã cedo, enfim, o fazendeiro disse para eles que precisava ser feito, enfim, e tal, e eles combinaram de se encontrar depois às 6 horas da tarde, não é? A oportunidade em que eles iam medir lá o que deu, enfim, fazer o acerto, né? Pagamento, etc. E tal. E um desses lenhadores tocou ficha, né? Desde cedo, cara forte, capaz ali, não parava nem para tomar um copo d'água, né?
a remuneração era boa, ele disse assim, eu vou cortar o máximo de lenha que eu puder aqui o dia inteiro. O outro lenhador também era um cara muito bom, mas o primeiro percebeu que ele volta e meia dava uma parada. Cada hora e meia, 2 horas, ele dava uma paradinha embaixo numa sombra, não é? E ficava ali uns 15 minutos e tal, e depois retomava o trabalho, né? Aquele primeiro obstinado lá começou a ver isso. A primeira vez ele não deu bola, mas segunda, terceira vez, né? 4, 5 vezes ele parou durante o dia ali, alguns minutos, né, para descansar. Ele disse assim, poxa, mas esse cara está perdendo tempo, não é? Eu vou conseguir trabalhar aqui durante o dia, aqui 1 hora, 2 a mais do que ele. Né? Chegou ao final do dia, o lenhador chegou lá e tal, foi medir o trabalho, enfim. E qual não foi a surpresa de que aquele lenhador que parava volta e meia, não é? Tinha cortado mais lenha que o primeiro. O que gerou uma indignação, não é? E um inconformismo, né? Porque o primeiro dizia assim, não, eu não parei em instante algum, suei o dia inteiro, como posso ter cortado menos lenha do que o outro, não é? O outro disse, olha, é que tu achavas que eu parava por preguiça, mas não era isso, não. Eu recompunha as minhas forças e afiava o meu machado enquanto estava parado. Então, quando eu voltava com o meu instrumento pronto para dele tirar o máximo de rendimento. E o que se faz nas oportunidades em que a gente estuda, professor Igor, que a gente conversa sobre os institutos jurídicos, é justamente afiar o machado. Então, meus parabéns aí por oportunizar os alunos que façam essas paradas aí providenciais, estratégicas, né? Porque isso é crescimento para todo mundo. Que isso. Eu que lhe agradeço, juntamente com a colega Melanie, professor. O senhor sabe que, professor Leandro, é um prazer aqui imenso ficar ouvindo as suas lições e sei que o espaço na sua agenda é bastante difícil, motivo, então, redobrado aqui pelos nossos agradecimentos, meu e da colega Melanie, em nome do Centro de Estudos Tributários, pelas suas luzes. Eu quero dizer que, sem dúvida, essa questão do mandado de segurança é o instrumento. Eu não tenho nenhuma estatística, mas acredito que deva ser aquele instrumento mais utilizado nas demandas de natureza tributária. É como o senhor mencionou, a questão da complexidade, os valores envolvidos, e até porque o valor sempre é um valor importante, independentemente do valor, né? Porque aquele que paga, ele paga em razão de seu trabalho, do seu sacrifício, né? E claro que nos chama a atenção sempre os valores estrondosos, vultosos, e de qualquer maneira esse instrumento tem facilitado por essas perspectivas e outras o acesso à justiça, sobretudo, não é, professor Leandro? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua exposição, pela sua disponibilidade. Agradeço a mestranda Melanie Shevchik, coordenadora adjunta, pela colaboração para que esse encontro pudesse ser realizado. Um abraço a todos. Muito bem, um grande abraço. Obrigada, um abraço.